tentar fazer mais ou menos o que o João e o Lincoln fizeram aqui, explicando o sistema da internet e essas novas tecnologias em relação aos problemas do sistema tributário e a um paper que eu preparei nesse ano, que é uma tentativa de trabalhar a transparência ao contrário, desafiando a privacidade. Foi a construção de um indicador de transparência corporativo. Eu queria começar com uma história. Cadê a Sônia? Está aqui? Sônia, uma história para você. E para o professor Tércio. Uma história sufi. Dizem que é uma história da rainha de Sabá, que fala sobre a sabedoria do rei Salomão, que fizeram um desafio ao rei Salomão, que era dentro de uma sala imensa de um palácio, que tinham milhares e milhares de flores construídas artificialmente por artesãos perfeitos, flores perfeitas. Então, o desafio do rei Salomão era encontrar uma flor verdadeira entre milhares de flores falsas dentro de uma grande galeria. O rei Salomão entrou na sala, deu volta pela sala, viu milhares e milhares de flores perfeitas, idênticas. Foi até a porta, todos pensaram que ele tinha desistido do desafio. Ele abre a porta, entra uma abelha. A abelha circula e pousa exatamente na flor verdadeira. E a moral da história é: que bom ser o rei Salomão, que tem essa sabedoria de conseguir encontrar a flor verdadeira através da abelha. Esse é o professor Tércio que abre a casa para nós, para que a gente possa discutir e pensar. Melhor ainda, ou diferente função, tem a abelha. Com o seu instinto, a gente fica buscando, discutindo e consegue encontrar a flor verdadeira. Mas o bom mesmo, Soninha, é ser a flor verdadeira. Obrigado, Soninha. O Tércio está cantando a Sônia. Assédio! Assédio! Mais um candidato a presidente da República. Bom, vou resumir minha fala em 5 pontos. Causas do problema, obstáculos para a solução do problema, diagnóstico, o segredo se protege a si mesmo e a utilização da transparência e o desafio da privacidade como estratégia para enfrentar o problema. Primeiro, uma demarcação, uma identificação das causas do problema, invertendo um pouco o problema. Então, o sistema tributário, depois de trabalhar 25 anos com ele, basicamente eu tenho 3 problemas que eu posso destacar. O primeiro é o nosso modelo de federalismo. Eu tenho um federalismo que tem União, Estados e municípios, muitos municípios, e uma necessidade de dividir a arrecadação e dividir competência tributária entre eles. Isso cria uma hipercomplexidade do direito que acaba destruindo a legalidade e destruindo o próprio direito. Então, esse é um problema que decorre do nosso federalismo, de um desenho que surgiu na década de 60 e foi cristalizado na final da década de 80 pela Constituição de 88. Diante desse problema do federalismo, que é uma questão de Estado, de estrutura de Estado, eu tenho uma outra oposição, que é um paradoxo. Eu dou competência para os entes tributar, para que eles possam arrecadar e realizar políticas públicas. Mas, no lugar de arrecadar, sistematicamente, no decorrer dos últimos 50 anos, o que eles fazem? Dão incentivos e benefícios fiscais, dão privilégios. E esse privilégio se comunica com o jogo eleitoral do financiamento de campanhas, tem um diálogo com a Lava Jato, enfim, eu tenho uma estrutura hipercomplexa, porque cada setor, cada CNPJ praticamente tem um regime tributário diferente. Enfim, eu tenho um direito aplicado para cada ente, para cada indivíduo, para cada CNPJ. E para fechar esse problema, que envolve a questão federativa, que dividiu as competências, que envolve esse paradoxo que eu tributo não para tributar, mas para desonerar e obter conexão com o sistema político, eu tenho uma coisa muito curiosa no direito tributário, que é
como o Estado não consegue mais aplicar o direito tributário, ele delega ao particular a obrigação de aplicar o direito tributário. Então tem um sistema hipercomplexo que o Estado não é obrigado a aplicar. Ele delega ao particular a obrigação de aplicar, a obrigação de formalizar, e depois ele faz o controle nos chamados 5 anos de prazo decadencial para falar se está certo ou está errado. Isso tudo cria uma situação muito curiosa, e para fazer uma conexão com a fala do Thoron e a conexão do direito tributário e do direito penal, de um lado, um ambiente de completa desconexão com a legalidade, um direito tributário que não funciona. O José Roberto Afonso tem que é um economista ali do IBRE da GV, ele tem uma frase que diz: os agentes fiscais brasileiros aplicam cada vez melhor um sistema tributário cada vez pior. Isso funciona para os tributaristas, que aplicam cada vez melhor um sistema cada vez pior. Então o problema não é de ciência do direito, não é de metodologia, o problema é do objeto. E o que acontece com o direito tributário? Eu crio estoque. Então, no fundo, eu tenho um sistema tributário hoje em dia com 4 trilhões de contencioso tributário. E os tributaristas disputam esses 4 trilhões, que demoram 10 anos para chegar no Supremo Tribunal Federal para tentar encontrar uma solução para um problema. Assim como no direito penal, a gente vê que no início do governo Lula, eu tinha uma população carcerária de 120 mil presos, agora eu tenho 700 mil presos. Aumenta a renda, aumenta a distribuição de renda, aumenta a eficiência do Estado, e do aumento da eficiência do Estado, o que entra em destaque é uma política pública de segurança de prender mais. Então eu crio uma tremenda população carcerária e mais trabalho para os penalistas, mais trabalho para os tributaristas e uma percepção generalizada de insegurança. Porque, de um lado, o tributarista e o penalista é visto como alguém que está rompendo a legalidade, mas, ao mesmo tempo, o próprio Estado rompe essa legalidade. Direito tributário padrão é muito comum, em vez de qualquer ente público aumentar a carga tributária através das alíquotas, ele muda a carga tributária e arrecada mais, mudando a interpretação da mesma legislação que está aí. Então tem uma espécie de paralisia da legislação, não discuto mais no campo político para discutir carga tributária, nem gasto público, o que eu faço é mudar a interpretação do direito. Quais são os problemas? Então essa foi a primeira parte, causas do problema. O que problema gera isso? Primeiro, um desrespeito sistêmico à legalidade, não importa mais a legalidade. Então cada um faz o que acha que deve fazer, os fiscais sistematicamente lavram autos de infração, cobram o que querem cobrar e vai discutir isso no contencioso. Eu crio um acúmulo dentro do contencioso. É curioso que isso causa um desrespeito sistêmico também à federação. Vocês conhecem a questão da guerra fiscal, cada ente vai dando incentivos para brigar com outros entes. A União toma as bases impositivas dos estados e dos municípios, há uma disputa entre todos os entes em torno de arrecadação. Cria um desequilíbrio dos poderes, a tradição do poder legislativo, executivo e judiciário é rompida, porque eu não mudo mais a lei, eu não dou mais protagonismo ao poder legislativo. Quem legisla, quem aplica a lei através de atos de aplicação é o poder executivo, e quem decide é o poder judiciário. Cria um contencioso que mais de 60% hoje em dia que sobe para o STF, segundo dados do CNJ, é matéria tributária, que engloba também previdenciária. Então há um deslocamento do domínio da lei para o domínio do executivo, dos decretos, dos atos administrativos e para sentenças. Então a legalidade do direito tributário é definida através da jurisprudência, dessa tentativa de construir através da jurisprudência. E aqui entra uma outra dualidade curiosa, que tem muito a ver com a privacidade, que é um deslocamento da tributação da pessoa física para a pessoa jurídica. Então é mais fácil tributar a pessoa jurídica, começa a tributar a pessoa jurídica, só que pessoa jurídica não tem coração, pessoa jurídica não vota, pessoa jurídica não tem intenção e pessoa jurídica se desloca, aparece, desaparece, vai para paraíso fiscal, investe em Bitcoin, enfim. É muito difícil pegar as pessoas jurídicas, que essa dualidade tradicional entre contribuinte de fato e contribuinte de direito. E esse contribuinte de direito, que são pessoas jurídicas, eu começo a ter um movimento de transformar as pessoas físicas em pessoas jurídicas para fugir da tributação. É a chamada pejotização. Então, cada vez mais
Eu vou entrando no domínio das pessoas jurídicas para me aproveitar dos direitos peculiares das pessoas físicas, através das pessoas jurídicas, como da privacidade. E as empresas acabam funcionando aí como se fossem biombos artificiais para esconder informações que dizem respeito à capacidade contributiva delas e dos seus signatários, dos seus proprietários. Eu tenho aqui em decorrência de tudo isso, desse problema que envolve a pessoa jurídica das empresas e a pessoa jurídica do Estado, uma implosão da máquina de arrecadação. O Estado não consegue mais arrecadar, eu tenho crise sistêmica da União, Previdência Social, crise sistêmica dos Estados, crise sistêmica dos municípios. E aí é curioso, quando eu olho para esse sistema tributário, e aí já vieram me procurar para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra o sistema tributário. Eu falei, mas isso o Supremo acatar, como é que a gente vai arrecadar? Vai ter que colocar outro sistema no dia seguinte, não é? Mas os argumentos eram consistentes. Primeiro, eu tenho um sistema tributário que fere sistematicamente a federação. Ou seja, é um sistema tributário que gera guerra fiscal e que corrompe a federação. Eu tenho um sistema tributário que fere a separação de poderes, não respeita a legalidade, induz a aplicação autoritária do Poder Executivo e empurra a solução para o Poder Judiciário, que não dá conta e compromete a funcionalidade do Poder Judiciário. Eu tenho um sistema tributário que compromete o exercício do voto, porque o voto é a manifestação da legalidade do representante legal para definir a lei tributária. E como esse sistema não se comunica de forma transparente com o contribuinte de fato, com o cidadão, ele trabalha com as empresas, então ele acaba desfavorecendo o empoderamento do cidadão para discutir a coisa mais importante dentro da polis, que é financiamento do Estado. E por fim, eu tenho um direito tributário, um sistema tributário que fere os direitos e garantias fundamentais. De um lado, ele desrespeita a legalidade, ninguém é obrigado a pagar senão em virtude de lei, e de outro, ele não tem mais dinheiro para financiar saúde, educação, transporte, porque a máquina explodiu nos benefícios extrafiscais que tem como contraprestação o financiamento de campanhas políticas. Terceira parte da minha exposição. Primeira, causas do problema. O problema desse contorno jurídico, obstáculos. Quais são os obstáculos? De um lado, tem um debate difícil com grandes empresas que todas são bem organizadas politicamente e sistematicamente foram, de forma legítima, em decorrência desse sistema, obtendo benefícios fiscais. Então, grandes empresas não querem mudar. Pequenas empresas, startups e todas as outras que se enquadram nesse modelo também não querem mudar, porque tem o simples e com isso tem uma carga tributária favorecida. Os estados, entes de direito público, não querem mudar, porque eles têm medo de perder o ICMS, perder a arrecadação e não poder dar mais incentivos fiscais. Os municípios também não querem mudar, têm medo de perder o ISS, perder sua autonomia de dar benefícios e não querem mudança. A União também não quer mudança porque tem que manter a Previdência, tem que manter os seus sistemas, então o Poder Federal também não quer mudança. Os advogados tributaristas são contra a mudança do sistema tributário, porque é isso que dá dinheiro, isso que permite, enfim, ter tantos tributaristas, tantos cursos de especialização, de pós-graduação em direito tributário. A OAB também não quer mudar esse sistema em homenagem à defesa dos interesses dos tributaristas. Os professores e a academia também não querem mudar isso porque nós damos pareceres, ajudamos, fazemos sustentação oral sobre esse sistema, então é bom que ele seja assim. Os contribuintes, pessoas físicas, os que têm dinheiro não querem mudar o sistema porque têm as PJs e resolvem o problema com as PJs. Os que não têm dinheiro nem sabem que são contribuintes e não foram informados, não estão interessados nesse tema. Os fiscais municipais morrem de medo de perder o emprego e os concursos públicos, não obstante a estabilidade. Os fiscais estaduais também não. O pessoal da Receita Federal também não quer mudar o sistema. O que a gente vai fazer se mudar o sistema? Vai ficar simples demais, eu não tenho mais o que fazer. Os juízes também não têm interesse em perder poder nesse modelo, nem o poder legislativo, nem o poder executivo. Então é curioso, tem a ver com essa figura que eu coloquei dentro do paper aqui, que o Alan citou, que é o panóptico, na verdade. Eu tenho uma estrutura de poder que ilumina todos, está toda essa galera que pilota esse poder
no meio desse panóptico, projetando legalidade, projetando debate jurídico, projetando tudo para todos, e quem está sendo manipulado não consegue enxergar o que está acontecendo na torre de comando ali, e essa torre de comando não quer mudar o sistema também. E é esse desafio de mudar do panóptico para o sinóptico. Falei das causas do problema, falei do problema, falei dos obstáculos. Penúltimo item, diagnóstico. O segredo se protege a si mesmo. Eu vim de uma tradição dogmática em trabalhar o direito positivo, trabalhar a legalidade como referência. Então, operando, e vi o João ali, pô, o João vem com esse negócio de retórica, eu quero encontrar a resposta correta para o direito para poder resolver os problemas do direito. E depois de 25 anos, João, eu começo a perceber que não funciona bem assim. E, na verdade, o discurso dogmático, por mais que ele seja aprimorado para poder explicar a verdade do direito, se o direito é muito ruim, o resultado é muito ruim também. Então, eu me vi enclausurado no problema. Com a minha ida para a Fundação Getúlio Vargas, eu tive um desafio, que era fazer pesquisa empírica no direito. E aí eu me dei conta que a minha pesquisa empírica no direito tributário era pesquisar empiricamente na biblioteca os livros de doutrina do direito tributário, retroalimentando todo esse sistema, toda essa lógica de poder em torno desse panóptico que está fechado em si mesmo. Daí eu comecei a fazer pesquisa empírica em 2009. Comecei a pesquisar o CARF mesmo, que vocês conhecem, foi exposto alguns anos atrás na Operação Zelotes. Então, depois de um ano de pesquisa, com 10 pesquisadores pesquisando o CARF, o que eu descobri? Primeiro, que eu não tinha acesso à jurisprudência do CARF. O site, na prática, não funcionava, então eu não tinha acesso aos acórdãos. Delimitei 100 acórdãos. A gente trabalhou para ler e entender os 100 acórdãos. Tentando ler e sistematizar os 100 acórdãos, você não consegue entender os acórdãos. Cada um usa uma estratégia argumentativa que você não consegue entender quais são os padrões aonde eles estão chegando. Você não consegue informação nenhuma. Você não consegue ter acesso aos acórdãos, você não consegue ter acesso às decisões de primeira instância que estão recorrendo sobre os acórdãos, então fica meio sem sentido que ele está contestando uma decisão, mas você não tem acesso à decisão e você não tem acesso à peça de acusação, que é o auto de infração. Então eu comecei a me dar conta que, pesquisando o direito tributário, eu não tinha informação para poder entender o direito tributário, e comecei a me dar conta também que não dá nem para pensar em reforma tributária, porque você não tem dados de arrecadação, você não tem dado nenhum. Então, começou a ficar assustadora. Diga, Joaquim. Só acrescendo aí as dificuldades da pesquisa empírica, você tentar descobrir através de acórdãos e de jurisprudência. As tentativas que a gente fez na FGV, através de criar um banco de dados do conteúdo da jurisprudência, ela enfrenta um problema, que você não tem um modelo de acórdão, nem tem uma hierarquia de acórdãos. Então, você tem acórdão de uma página, escrito de uma maneira X, acórdão de 40 páginas, escrito da maneira Y, que não pode ser comparados. E você não tem uma hierarquia que eu possa matematizar no computador. Então, nós não temos aqui jurisprudência vinculativa. O que a gente, no máximo que a gente tem é uma jurisprudência doutrinária. Ou seja, você usa a jurisprudência não para vincular o juiz ou dar uma hierarquia nas causas, mas ele é uma opinião doutrinária de um juiz. É indicativa, né? É indicativa, mas que é o contrário de uma jurisprudência clássica americana. Na common law. Então, o que ocorre é o seguinte: o cliente chega no seu escritório e te dá o caso, e você vira-se para o estagiário
e diz: encontra uma jurisprudência a meu favor. Só que o mesmo ocorre no outro escritório com a contraparte, não é? Que também encontra uma jurisprudência a favor dele. Só que uma é do Acre e a outra é de São Paulo. E as duas juntam-se e vão para o juiz. E o juiz não tem um sistema que possa dizer qual a que prevalece. Então ele é pura doutrina judicial. Mas você não pode, de hipótese alguma, pensar. Você tem toda a razão nessa. E é curioso que nesse universo, a única instância do Poder Judiciário, do Poder Decisório que é mais transparente é o Supremo Tribunal Federal. Daí o Supremo em Números, projeto do FGV Rio, o Supremo em Pauta. Mas ele não consegue entrar no mérito. Não consegue entrar no mérito. Trabalha na forma. Sistematização comparável. É isso. E o desafio da escola toda é pesquisar a jurisprudência, porque os tribunais de justiça não são acessíveis, os tribunais administrativos não são acessíveis. Enfim, é um inferno fazer pesquisa em direito, porque, na verdade, o direito está escondido, especialmente numa matéria como essa, sensível como direito tributário. E aí, o que fazer? Chorar? Então, foi curioso que, nesse movimento, a falta de informação se tornou objeto da minha pesquisa. E aí, a estratégia da transparência. Eu comecei a mostrar a falta de informação como informação e tentar criar padrões comparativos para poder criar informação. E foi nesse sentido que surgiu, em 2010, um trabalho com o Banco Interamericano de Desenvolvimento de construir um indicador de transparência e cidadania fiscal. Então, foi um primeiro movimento voltado para o Estado, para que o Estado desse informações. A gente fez um convênio com os 27 estados brasileiros para que eles dessem informações que ajudassem a criar empoderamento da sociedade civil em relação ao sistema tributário. Depois que a gente acabou o indicador e foi propor para os estados, me levaram para uma sala fechada e disseram: esse indicador aqui não passa. Então, primeiro, vocês querem saber dos estados quais são os incentivos fiscais que nós damos. Essa informação está trancada, é justamente o gás, a gasolina da guerra fiscal. A gente não quer abrir os incentivos, a gente não quer abrir a legalidade, não quer abrir o valor da arrecadação dado por cada empresa. Então, foi curioso, uma reação muito forte dos estados de não quererem abrir essas informações. E aí, esse projeto foi abandonado, de certa forma, e nós começamos a trabalhar para tentar identificar esse contencioso tributário através do indicador de transparência do contencioso tributário, que tem mais de 4 trilhões aí em jogo. Daí foi muito curioso a estratégia normativa de trabalhar com indicadores, com a ideia de indicador. Tem um texto que eu cito nesse trabalho do François Benoit, que ele usa essa estratégia da regulação através de indicadores. Tem muito a ver com a fala do professor Tércio sobre direito e inveja. O que eu faço, na verdade? Eu crio 10 critérios relevantes, se a administração pública abre ou não abre os autos de infração, se ela abre ou não abre decisões de primeira instância, se ela abre ou não abre decisões de segunda instância, e vou colocando todas as informações que eu quero, Joaquim, para fazer pesquisa. Daí eu pego e faço uma leitura em todos os sites para compará-las. Daí depois eu dou prêmio da Fundação Getúlio Vargas para quem é mais transparente. E é curioso que aí eu fui descobrir que de 27 tribunais que julgam ICMS, 7 davam informação sobre a jurisprudência, 20 não davam. Então tem um tribunal de última instância que tem como referência as decisões para entrar com recurso especial, só que ele não dá essas informações para o contribuinte. Você tem que entrar como juiz contribuinte para poder ter acesso à informação, mas aí você não pode advogar. Enfim, tem alguma coisa errada, tem muito conflito de interesse, que explica o CARF e todo esse problema que nós temos aí em todos esses tribunais. Mas o fato é que depois de 5 anos do indicador, eu tinha 20 tribunais que não mostravam. Hoje em dia, 20 mostram. Então, eu comecei a me dar conta, e esse é o texto do Benoit, que ele fala que a construção de indicadores é uma forma estratégica de autorregulação do direito. A criação do metro, dos padrões de medida, tudo isso são coisas que pegam e se tornam referências, se tornam padrões normativos.
Então, uma coisa é eu tentar impor pela lei, pelo direito positivo. Eu não consigo mudar a lei ou o direito positivo, mas eu consigo mudar, consigo criar novos padrões e impor esses novos padrões através de uma marca como nós temos da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu percebi que houve uma grande mudança do padrão de comportamento da administração pública a partir desse olhar que esse indicador de transparência teve sobre o contencioso tributário. E agora eu chego nesse trabalho aqui e eu percebi que, depois de tudo isso que começou em 2009, apesar da Lei de Acesso à Informação em 2012, apesar da Lei de Transparência de 2009, não adianta, o poder público continua não dando informação. E não tem jeito de conseguir a informação. Então, uma outra estratégia foi construir um indicador de compliance corporativo. A ideia foi, o Estado não dá a informação, eu vou pedir para a empresa. E em função dessa circunstância que nós temos hoje em dia de lava-jato, de insegurança, de problemas de livre concorrência, nós nos demos conta que as empresas apoiam essa ideia. Enfim, para elas está muito difícil esse modelo, então esse indicador foi construído com um patrocínio de 3 grandes empresas, e nesse indicador, tudo que eu não consigo na esfera pública, eu estou pedindo de novo para a empresa. Então esse indicador tem 3 eixos, e aqui eu já estou caminhando para o meu encerramento. Ele tem 3 eixos. Primeiro, estudando indicadores, a gente percebeu que normalmente os indicadores construídos pela economia são muito ruins, porque eles não são transparentes. Então eles tentam usar algoritmos, formas, sopesamentos, e nós fomos nos dando conta que é muito difícil medir transparência. Então a estratégia desse indicador não é medir transparência, não é medir compliance, é induzir transparência e induzir compliance. É um indicador normativo. Então é um indicador que usa o direito como estratégia de regulação de conduta. Usa o direito como estratégia de autorregulação da conduta. Então primeiro essa ideia de normatividade e autorregulação de um indicador está no item 1. Depois as referências que nós tivemos, nós analisamos todos os indicadores internacionais que tratavam desse tema e percebemos que todos eram muito complexos, os indicadores não eram transparentes e não eram simples também. Então, o desafio foi construir um indicador simples e transparente. E para construir esse indicador, e trabalhando com essa ideia de compliance que interessava as empresas, eu descobri que a palavra compliance ela é ambígua. Tem um compliance que é uma espécie de perfumaria. Você tem um comitê de compliance, tem providências, uma série de outras coisas que você contrata, enfim, tem 1000 coisas para verificar se você tem cuidados ou não com compliance. E no fundo ninguém pergunta se você está cumprindo as suas obrigações em dia, porque na verdade compliance verdadeiro é você cumprir as suas obrigações, pagar seus tributos, cumprir as regras de direitos humanos, trabalhistas, de direito do consumidor. Então nós, diante dessa ambiguidade da compliance, da prevenção e do olhar para as regras, nós construímos um indicador voltado especificamente para as regras e que ele tem 4 diretivas que orientam a criação dos indicadores. A primeira é a transparência, que é essa ideia que eu não quero medir compliance, eu quero utilizar a transparência para induzir compliance. Então, empresa, mostre para mim essa informação. Se você mostrar essa informação, eu vou pontuar, você vai ser a primeira colocada no meu indicador, isso vai trazer retorno para você. E isso vai fazer com que você induza o mercado de forma a induzir livre concorrência. Se você mostrar quando você paga do tributo, você vai obrigar o seu concorrente a pagar tributo também. Então, a primeira diretiva foi essa concepção de transparência. A segunda de simplicidade, porque não adianta ter um indicador normativo que ninguém consegue compreender. Então ele tem que ser simples também para poder induzir conduta, ser compreensível pelos agentes que estão voltados. O outro é a ideia de autorregulação, ou seja, quem monta os critérios somos nós. Então, junto com as empresas, que critérios vocês querem colocar para melhorar o ambiente de negócios? E eu não imponho isso para as empresas, não vou mensurar nenhuma empresa que não queira participar. Eu só trago as empresas que querem brincar, que querem participar desse processo. Então tem esse processo de entender o que é bom para todos. Então tem esse processo de autorregulação. E o curioso é que a principal diretiva é justamente isonomia. Eu faço tudo isso para ter livre concorrência, faço isso para ter igualdade, faço tudo isso para ter igualdade de oportunidade, igualdade de condições. Então, o grande orientador de fundo, de conteúdo,
é justamente a questão econômica. E aqui vem os indicadores, 10 indicadores de administrativo, eu só vou falar os 3 mais importantes aqui, mas enfim, eu dou ponto 1 ou 0 para as empresas. Então, a primeira informação, eu quero saber as conexões que eu tenho da empresa com o poder público. Então, eu peço que ela disponibilize todos os contratos e aditivos firmados com o poder público. Então, você tem contrato, participa de licitação? Eu gostaria que você colocasse na sua página todos os aditivos, com quem você contratou, União, Estados e municípios, deixasse tudo isso aberto. Que você disponibilizasse todos os contratos de financiamento público, BNDES, tudo que você, FINEP, tudo que você obteve, deixa disponível também. Essa informação que deveria estar pública para o poder público, mas como não tenho acesso ao BNDES, eu estou pedindo para a empresa. E com isso eu consigo criar um novo polo de informação para pesquisa, que é justamente as empresas. Quero que vocês disponibilizem todas as atas que seus representantes têm com os poderes públicos. E, enfim, e aqui vem uma série de mais 7, 8 critérios, são 10 critérios ao todo, mas é curioso porque de um lado a empresa se abre e trabalhando com a máxima de São Paulo aos Coríntios, quando sou fraco, então é que sou forte. Ao momento que ela faz esse disclosure da informação, ela acaba garantindo direito a essas informações, essas posições que ela ocupa também. Então, há uma confirmação da situação da empresa. Depois tem um outro eixo, que é de direitos humanos, que, enfim, que busca certificações e dados da empresa sobre contencioso em relação às dimensões de direitos humanos de forma geral, direito do consumidor, trabalho e meio ambiente, e direito de gênero e direitos conexos. E, por fim, um indicador do eixo tributário, que eu estou perguntando para a empresa tudo que eu queria saber do Estado e o Estado não me responde. Então, peço as informações de quanto ela paga de cada tributo, imposto de renda, ICMS, PIS, COFINS. E para as empresas isso é interessante, porque ela acaba denunciando o concorrente que não está pagando o tributo. Isso, para quem está compliance, cria mais igualdade. Que ela disponibiliza informação sobre regularidade fiscal, que ela disponibiliza informação sobre ativos, passivos que ela tem, sobre contencioso. E é muito interessante, porque fazendo essa construção junto com as empresas, a gente acabou se dando conta que isso acaba sendo uma espécie de instrumento de defesa das empresas. Porque muitas vezes uma empresa tem um crédito enorme com o Estado, ela muda a operação dela em função desse crédito enorme com o Estado, que o Estado não paga, e depois ela é autuada porque mudou a operação dela em função dessa situação, só para se beneficiar em termos fiscais. E quando eu faço essa abertura, eu começo a entender a narrativa da empresa, ela entra para o debate público e para o controle social, e não mais nos autos do debate processual, como fosse uma prova de propósito negocial. Então é muito curioso que um trabalho como esse interessa as empresas, porque cria um novo cenário e uma nova percepção. Esse é o trabalho que eu tenho feito no que diz respeito a utilizar a transparência como método de cura e para criar fluxo de informação, para a pesquisa, para a universidade entrar nessas informações. E, só para encerrar, o outro eixo que eu venho trabalhando, que eu já nós expusemos aqui o ano passado, é trabalhar com a mudança da legislação. Então, acho que há um grande desafio de mudar o direito tributário. Não adianta trabalhar com isso. A estratégia da transparência é para abrir informação, para criar sensibilidade crítica, para mudar o sistema. E aí, para mudar o direito tributário, você tem que mudar a lei, tem que mudar a Constituição. E aí, nós fizemos um trabalho interessante esse ano, encerrando e concluindo a minha fala, que foi brincar de Deus. Então, nós brincamos de escrever um novo sistema tributário. Então, a primeira proposta nós apresentamos no ano passado foi criar uma nova legislação sobre tributação sobre o consumo, que é o principal problema que nós temos. Hoje em dia a gente tem sobre a mesma base impositiva ICMS estadual, ISS municipal, PIS, COFINS federal e IPI. 5 tributos sobre a mesma base. Juntando tudo, eu tenho mais de 1 milhão de páginas dessa legislação toda, de vários regimes especiais, portarias, porque, enfim, são 27 estados, 5.660 municípios, todos criando, regulamentando, e a gente fez o trabalho de engenharia reversa para escrever a legislação. Nós conseguimos escrever toda essa legislação em 5 páginas.
Então, com 5 páginas, eu substituo uma legislação de 1 milhão de páginas. Então, é definir qual o fato gerador, qualquer operação com mercadorias e serviços, contribuinte é quem realiza o fato gerador, a base de cálculo o valor da operação, responsável é quem realiza a operação. Quem não pagar o tributo está sujeito à multa. Acabou. Com 5 páginas eu consigo estabelecer, substituir toda essa tralha legislativa. E nós fomos depois de fazer a legislação, porque normalmente funciona assim no Brasil. Primeiro aparece um PowerPoint de reforma tributária. Depois faz a PEC. Depois a PEC regula para a lei complementar, que depois delega para a lei ordinária. Então a gente fez o caminho contrário. Primeiro a gente fez a lei, 5 páginas. E depois a parte mais gostosa foi escrever a PEC. Então a PEC está escrita assim. Artigo 153, o IPI está revogado. Artigo 156, o ICMS está revogado. Pra vocês terem uma ideia, na Itália eu tenho 25 palavras que na Constituição estruturam o sistema tributário. No Brasil eu tenho 6.000 palavras. A gente conseguiu reduzir de 6.000 para 1.000 palavras. 153, IPI revogado, 155, ICMS revogado, 156, ISS revogado, PIS/COFINS revogado, introduz-se um novo tributo que tem base ampla, que é nacional, e cada ente pode estar fixando a sua alíquota, preservando a federação. Enfim, todo esse movimento aqui para concluir, que esse desafio de enfrentar a dogmática, enfrentar o status quo, conseguir através da transparência, obter informação para ter a mobilização crítica dos players e assumir esse protagonismo difícil e essa nova posição do jurista, Joaquim, que não simplesmente fazer dogmática, mas fazer direito. Ou seja, a gente vê que os economistas não conseguem fazer isso, conseguem pensar as instituições dessa forma. Então, acho que a experiência interessante aqui é assumir esse protagonismo de mudar o direito e escrever a lei de uma outra forma. É isso. Muito obrigado. Ouvindo